Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Preste bem atenção nessa palavra. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Diga assim: todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos ler novamente? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Muito bem, vamos orar então. Soberano Deus, nós te pedimos, meu Pai, direção nesse momento para ministrar a Tua Palavra. Que a Tua Palavra hoje, Senhor, ela vem de encontro às nossas necessidades. Que hoje, Pai, possamos sair daqui, Senhor, diferentes. Que a Tua Palavra ela venha produzir frutos. Como dissemos, como lemos, meu Pai, que todos foram cheios do Teu Espírito. E à medida, meu Pai, que formos cheios do Teu Espírito, nós possamos produzir frutos, onde quer que estivermos. Por isso, meu Pai, toma a direção hoje, meu Pai, que possamos ser cheios também nessa noite, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, porque o resultado final, Senhor, o resultado final é que o Teu Espírito realmente veio, encheu e transformou vidas, e é isso que buscamos, meu Pai, nessa noite. Por isso, Senhor, traz-nos a convicção, a certeza de que o Senhor está conosco. Assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém, amém e amém, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Podem sentar, queridos, rapidamente. Dependendo da linha do cristã, o dom ele pode ser chamado de carisma. Então, o que é o dom? O dom é, diga assim, carisma. Ou, como algumas traduções dizem, carismático. Então, carismático quer dizer algum movimento que está ligado aos dons espirituais. Então, o livro de Atos, no capítulo 2, ele fala sobre essa descida do Espírito Santo e fala como línguas, distribuídas entre eles. Por quê? Como línguas de fogo. Porque aqui é uma referência direta ao evento que aconteceu lá no Êxodo. Quem lembra do que aconteceu lá no Êxodo? Quando Moisés estava no monte para receber os mandamentos de Deus, receber as tábuas dos mandamentos, e a multidão que estava embaixo, esperando o retorno de Moisés, quando Deus falava, descia como tochas de fogo. Então, há uma similaridade muito grande com esse evento, porque qual é uma das principais finalidades do Espírito Santo? É nos trazer convicção. Se nós vivemos uma vida com dúvida naquilo que cremos, dúvida no que vivemos, com certeza está tendo algum problema no seu relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo não se resume ao mover. Eu sou a favor do mover, gosto do mover, mas no mover eu falo: Senhor, eu quero sair daqui transformado e diferente. Não tem problema você plantar bananeira, dar cambalhota, você levitar no Espírito Santo, como já aconteceu. Pode pesquisar na internet, em vídeos, tem homens que levitam pelo Espírito Santo.
tem problema nenhum. A questão é, foi cheio do Espírito Santo? Qual é a mudança que o Espírito Santo está trazendo? Então, a verdadeira mudança que vem através do Espírito Santo é uma transformação que nos leva a viver um nível de intimidade com Deus e uma mudança em nossas convicções. Então, claro que nós temos medos, temos algumas dúvidas, mas não podemos ser dominados por essas dúvidas e por essas questões da vida, porque o Espírito Santo ele rompe. Olha o exemplo do apóstolo Pedro. Você vai ver o apóstolo Pedro no decorrer, um homem impulsivo, um homem muito até dedicado, um homem muito comprometido, mas no momento que o negócio estreitou para o lado dele, falando português claro, ele o quê? Deu uma recuada. Isso não acontece só com o apóstolo Pedro, isso acontece com nossas vidas. Quando é o momento que é para a gente testemunhar do Senhor, ficarmos firmes, nós o negamos, nos afastamos da sua presença. Mas havia uma convicção dentro do coração de Pedro, porque Jesus Cristo também ele é consolador. Sabemos que o Espírito Santo ele é consolador, ele nos ajuda. Jesus também é assim. Quando ele esteve fisicamente presente, visualmente com os seus discípulos, ele testemunhava. Ele era esse consolador que estava continuamente com os seus discípulos. Quando ele ascende aos céus, ele envia a promessa do Pai, que é o Espírito Santo, para habitar em nós. E ele tinha convicções também. Por isso, queridos, que nós não podemos negligenciar o ensino, o conhecimento e a busca pela presença de Deus. Embora nesses momentos de busca, nós estejamos um pouco inconstantes, estejamos por algum momento fragilizados. Mas quando o Espírito Santo vier, qual é a função dele? Ele vos ensinará. Jesus falou que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo aquilo que ele ensinou. E colocar em nosso coração a convicção, a certeza da vontade. Amém? E nós vamos ver na vida do apóstolo Pedro essa mudança muito grande. E alguns achavam, o que está acontecendo aqui? Alguma coisa sobrenatural está acontecendo aqui. Porque se achavam que ele estava em venda, e outros falam que ouviam eles falar nas suas próprias línguas. E a Bíblia fala que haviam vários, talvez manifestações de línguas assim, como a gente acha. Claro que sim, sem dúvida, mas provavelmente houve também um dom da interpretação. É muito provável que, como foi uma manifestação sobrenatural, houve um dom da interpretação. Há uma similaridade lá com o evento de Êxodo, porque não estava apenas Israel. Se você pensa que naquele momento ali quando Moisés ascende ali ao monte, e ele não estava ali apenas o povo de Israel. A Bíblia fala que houve multidão de povos que seguiu Israel naquela caravana no deserto. E na saída do Egito, caminham pelo deserto. Então, a possibilidade muito grande de, com certeza, ter egípcios ali também. Então, mostrando que a descida do Espírito Santo, além de ser uma confirmação para Israel, também levava essa nova visão de reino também para outros povos também. Então, falando um pouquinho da vida do apóstolo Pedro. Por exemplo, uma das coisas que o Espírito Santo ele trouxe na vida do apóstolo Pedro? Uma delas eu posso dizer para você que foi confiança. Diga assim, confiança. Então, confiança foi um dos dons que o Espírito Santo trouxe sobre a vida do apóstolo Pedro. E ele era um homem que tinha muita confiança. Porque você vai demonstrar confiança quando precisa ter confiança. Tu está desempregado. E aí? Você está desempregado. Para você acreditar que você vai conseguir um emprego, você precisa ter o quê? Confiança. Outra coisa, mas como foi essa confiança que o apóstolo Pedro ele demonstrou? Ele demonstrou confiança naquilo que ele conhecia.
ele teve aquela manifestação sobrenatural da presença de Deus, e ele se sentiu impulsionado a comunicar a mensagem da salvação. Então, nós precisamos buscar o Espírito Santo para que nós possamos ter essa confiança em anunciar o Evangelho. Amém? E muitas vezes nós não fazemos isso. Então nós precisamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas para nos gerar confiança, para que nós possamos anunciar essa palavra que transforma, irmãos. Amém? Todos que estão aqui são frutos de uma transformação no seu coração, não é isso? E a partir daquele momento, Pedro passou a ter o quê? Uma confiança quase que instantânea, porque ele podia muito bem ter recebido o Espírito Santo e ter ficado na dele. Ele se levantou, todo mundo ali perplexo, o pessoal ou está doido, ou estão embriagados, ou aprenderam a falar um novo idioma, não sei, alguma coisa está acontecendo aqui de diferente. E ele passa a ministrar com confiança. Agora, uma coisa muito bonita, irmãos, que nós precisamos aprender com Deus todos os dias, é a convicção. Diga-se, convicção. E eu faço uma pergunta: você tem convicção do que você crê? Ou você caminha com dúvidas? E a convicção é algo que brota do nosso, diga assim, coração. Por que políticos, muitos que são mentirosos, ele consegue enganar a população? Porque ele prega a mentira com convicção. A convicção, ela convence. Não é o nosso caso, porque nós cremos na verdade, mas devemos anunciar a verdade com convicção. E essa convicção, ela brota da onde? Do coração. Então nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos nos relacionar com Deus com convicção, porque a palavra que sai do coração encontra um outro coração. Quando o homem está apaixonado e olha nos olhos de uma mulher pela qual está apaixonado e fala com convicção do seu sentimento, do seu amor, qual é o feedback dessa mulher? Já é... Hã? Ela vai aceitar. E cuidado, que ele pode estar mentindo também. E pode falar uma convicção com mentira. Outra coisa importante, querido. Tem que haver ligação. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai trazer uma ligação profunda para nós atrairmos vidas para Jesus. Amém? Então, diga assim: o Espírito Santo, ele vai produzir confiança, convicção e ligação. Outra coisa importante que o Espírito Santo nos traz: compaixão. Não é isso? Se você não tiver compaixão pelas vidas quando falham com você, você vai abandonar o Evangelho. Porque, irmãos, o que tem de irmãos que dão mau testemunho, que falham conosco, não é fácil. E nossa primeira vontade é deixar de mão. Então nós precisamos receber o Espírito Santo para termos compaixão. Bispo, até compaixão daquele irmão que entrou aqui na igreja e roubou a caixa de som, até com essa pessoa. Fazer como o apóstolo Efraim falou, irmãos. Saiu do carro com raiva, pegou o homem pela camisa e deu um abraço e falou: eu te amo e Jesus também. Será que a gente chega nesse nível, irmãos? Porque ele já é experimentado no Evangelho, agora que ele chegou nesse nível. Mas essa intimidade, essa busca com o Espírito Santo, ela tem que nos proporcionar isso. É um desafio muito grande, mas quem faz isso não é você, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque há um conceito que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos, que é da nossa inclinação. Quando o homem herdou a herança do pecado de Adão, houve um desequilíbrio na nossa natureza. E eu estava vendo uma palestra de um historiador. Ele não é nem filósofo nem sociólogo, ele é um historiador. E ele entende que o homem, ele é bom na sua essência. Eu acredito que o homem tem as duas, tem a bondade, mas também tem a inclinação para o mal.
Mas o homem não é também de todo bom, mas também não é de todo mal. Mas também existe a maldade que impera em nós, irmãos. É ou não é? E Paulo fala que nós temos uma tendência para essas coisas. Como, por exemplo, às vezes irmãos que vieram, assim, de um vício muito forte, por exemplo, e aí todos os dias lutam contra aquilo. E vez ou outra, eles vêm aquela vontade de praticar, mas aí o Espírito Santo vem e domina essa vontade. Então diga assim: habita no meu corpo o potencial para pecar. E nós temos que estar muito atentos. Por isso que Deus nos socorre, irmãos, pelo seu Espírito, porque senão não teríamos força para suportar e resistir. Não é isso? Outra coisa também. O Espírito Santo, ele vai, quando nós transmitirmos essa mensagem, as pessoas têm que se sentir motivadas a ter esperança. E um líder, queridos, ele tem que levar esperança. Eu penso assim, eu sei que às vezes, queridos, nós temos que também ser realistas, mas também temos que levar esperança. Nós não podemos, pelo momento de raiva, pelo momento, uma circunstância, nos dar o luxo de não acreditarmos mais. Porque nós temos aquele que habita em nós, que nos dá esperança para continuar caminhando, para continuar avançando, para continuar conquistando. Talvez um dia você possa estar mal, mas acredite, tenha confiança que a alegria ela vem ao amanhecer. Não é isso? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como é que nós podemos nos tornar carismáticos ou nos tornar pessoas que têm esse dom? Por exemplo, volto a citar a ministração do apóstolo Efraim. Ele disse, irmãos, com toda a convicção, que ele era uma pessoa muito difícil. Ele tinha o pavio muito curto. E como é que Deus trabalha? Porque Pedro também teve o pavio curto. Quem é pavio curto aqui, irmãos? Não tenha vergonha de se entregar, não. Eu diria que eu sou meio. Não sou totalmente, não. Dá assim, jogo muita corda ainda, mas tem um limite, né? Quem é? Irmão Mário, tem a irmã Ângela, pastor Edinho, Cristiano. O Cristiano poderia dizer que é pavio curtíssimo, né, Cristiano? Quem mais? Pastora? Não, pastora não, pastora. Então, queridos, isso é algo que nós temos que trabalhar na nossa natureza, isso é um impulso. Mas você sabia que isso é uma característica que nós temos, que Deus nos criou assim? Você sabia disso? Não é errado você ter necessariamente o pavio curto. E são qualidades que Deus colocou em cada um. Entretanto, nós não podemos ser dominados por essa força, porque tem um momento que nós temos que ser curtos, irmãos, com algumas situações. Nós não podemos tolerar certas situações, porque se a gente for muito tolerante demais, as coisas viram bagunça mesmo. Então tem momento que você tem que ser pontual, mas tem vezes que você tem que relevar, você tem que esperar um pouquinho, porque senão você toma decisões muito precipitadas e aí você acaba perdendo muitas coisas no decorrer da sua vida. Para concluir aqui, como que nós podemos ter esse dom que esteve na vida de Pedro? O que você diria? Algo que eu posso dizer para você muito importante. Você deve amar a vida. Deve amar ou não deve amar a vida? Sim ou não? Devemos. Celebre. Não viva se queixando da vida. Sabe por que eu aprendo isso? Com Pedro. Olha só, ele não viu necessariamente no primeiro momento o cumprimento da promessa de Deus sobre Israel. E o que Pedro fez? Ele continuou acreditando, perseverando. Então ele amou fazer parte daquele ambiente, daquelas pessoas, e continuou, diga assim, perseverando.
Nós temos que apreciar a nossa jornada, a nossa vida. Por quê? Porque se você está passando ou está vivendo por muito tempo uma situação difícil, tudo tem um propósito. Ou as dificuldades que você tem passado ou viveu têm um propósito para que você possa aprender o quê? Apreciar a sua jornada. Há um propósito. Não viva se queixando de tudo e de todos, como se somente as pessoas errassem e você não. Peço sua atenção nessa noite, em nome de Jesus. Aprenda a ver o lado bom das pessoas também. Amém? Temos que aprender a ver o lado bom das pessoas. E sempre esperar o melhor e trate-as bem. Não é isso? Mesmo, como eu disse, tem pessoas aqui, irmãos, que eu creio que congregavam conosco, que saíram, que vão retornar. Eu creio nisso. E como é que você vai receber essas pessoas? Ela vai sentar lá atrás e você não vai dar um shalom, você não vai cumprimentá-la, você não vai recebê-la bem, porque ainda está ainda aquela imagem daquela pessoa que fez algo que você não concorda. Será que ainda flui isso no seu coração? Ou nós vamos esperar o melhor dessas pessoas e devemos tratá-las bem? Hein? O que você responde? Tratá-las bem. Amém? Nós precisamos, irmãos, dar esperança às pessoas. Morreu alguém, aí você chega para a pessoa e fala: já estava na hora, né, irmão? Você conhece o coração da pessoa que está sofrendo? Você tem que estar já... isso já um dia podia acontecer, né? Leve esperança. Chegue e tenha a palavra de esperança nos seus lábios. As coisas estão difíceis, mas nós vamos conseguir. Por quê? Porque ser pessimista, de pessimistas, o mundo já está cheio. E você, que é o responsável de levar esperança, é o primeiro pessimista. E aí? Qual é a função então da igreja? Mas você está levando uma esperança verdadeira. Então você não leva uma esperança falsa, você leva uma esperança. E por que você não anuncia? Por que você não vive essa esperança? Porque estamos dando mais atenção às consequências dos problemas. Não que você vai abandonar os problemas, mas você não pode entrar numa depressão, esquecer da esperança e falar: não, Senhor, eu estou passando esse problema, mas eu creio que o Senhor vai mudar esse cenário. Amém? Talvez você esteja com um processo, uma situação na justiça, e você está preocupado porque parece que as coisas não estão fluindo. Creia que Deus está, e ore por isso, manifeste a sua esperança. Pedro fez isso, e ele recebeu o Espírito Santo, ele deu esse discurso, e foi cheio do... Olha que coisa interessante. A sua vida tem que ser marcada, irmãos, antes e depois do Espírito Santo. Antes do Espírito Santo, como é que Pedro era? Ele estava ali só orando, talvez pessimista, mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, assim ele foi tomado por uma esperança, que no discurso dele, quantas pessoas se converteram? Não, é isso mesmo? Foi 3 ou foi 5? 3.000. Amém? E todas foram o quê? Tomadas, motivadas pelo discurso de esperança. Por que Hitler, ele conseguiu alcançar o estágio que ele chegou? Porque ele tinha, embora uma falsa esperança, mas tinha uma esperança. E era muito convincente no seu discurso, não é isso? E para fechar aqui nessa noite, senão as crianças não deixam a gente terminar. Temos que nos doar aos outros. Temos ou não temos que nos doar? Temos que nos doar.
Lembra o que nós falamos sobre sacrifício? Exatamente isso. Ser cheio do Espírito Santo é se entregar a um sacrifício. Não é isso? E sem sacrifício, queridos, não podemos o quê? Conquistar. Não poderemos ser cheios do Espírito Santo. E eu pergunto para você, hoje, você quer ser cheio do Espírito? Amém? Nós falamos algumas coisas importantes hoje aqui. Creia, ame, tenha esperança, tenha perseverança, para que você possa viver no Espírito, receber esse revestimento de Deus, que é tão necessário, irmãos, para que possamos ser cheios e testemunhar. Amém?